Fala pessoal, beleza? Tô aqui gravando mais um vídeo aí para vocês, para compartilhar com conhecimento, né? Eu sempre falo que o intuito do canal é compartilhar conhecimento, não só com vocês, mas com a minha descendência, né? Daqui a alguns anos minha filha vai ver esses vídeos. Pode ser que eu esteja aqui na Terra, pode ser que não. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente só tem certeza que um dia a gente vai embora. Ela vendo esses vídeos, ela vai entender um pouco do que eu passei, de como eu pensava, vai ajudar ela a tomar decisões e, e tanto para ela quanto para quem tiver em dúvida e estiver acompanhando o canal, pode ser que ajude vocês aí de alguma forma. Não hoje, mas futuramente. Então hoje eu vou comentar com vocês aí sobre o empreendimento que eu montei, né? Na época, por que que eu decidi empreender, eu meio que já comentei em outros vídeos. Do porquê que eu larguei a faculdade, eu ainda não toquei nesse assunto a fundo, né? Do porquê que eu tranquei minha faculdade para começar a empreender e o que que eu empreendi, quanto que eu ganhei, como que tá atualmente. Então foi assim, pessoal. Eu estava na faculdade, como eu tinha comentado anteriormente, eu fazia faculdade de Direito, fui quase até o final do curso, fui no sétimo semestre de 10. Eu parei de fazer a faculdade de Direito, né, parei de estudar, quando eu comecei a me decepcionar, assim, com fatos jurídicos reais, né, pessoais. Quando eu procurei o judiciário numa situação em que envolvia a compra de um terreno. Vou explicar meio que do começo, assim, de forma abreviada para não tomar muito tempo, mas foi assim. Eu só tenho minha mãe, meu pai é falecido desde que eu tinha 6 anos. Minha mãe, ela sempre foi funcionária pública, ela se aposentou como auxiliar de enfermagem, trabalhava no UBS, né, no posto de saúde. E quando ela se aposentou, ela falou assim, né, eu tenho 6 irmãos. Todos os irmãos que casaram, ela ajudou a comprar o terreno. Ela dava a entrada no terreno e falava para os filhos pagar as parcelas, ela ajudava com a entrada. E assim foi indo, filho a filho. E quando chegou na minha vez, ela foi querer fazer o mesmo, né? Ela falou assim: ó, filho, eu vou comprar um terreno para você, eu vou dar entrada no terreno, já falei com o corretor da imobiliária e você assume o pagamento das parcelas. A imobiliária vai fazendo a promissória e você vai pagar as parcelas e eu vou ajudar no terreno. Quando você pagar na entrada do terreno, quando você pagar tudo, aí você começa a construir. Na época eu trabalhava como vendedor num depósito de material de construção, então como funcionário eu tinha desconto para adquirir os materiais para construir, né? Então eu vi vantagem, eu falei assim, não, tudo bem, mas só me ajuda então com a entrada no terreno e eu começo a pagar as parcelas, assim que eu quitar o terreno, eu começo a construir. Se eu conseguir fazer isso ao mesmo tempo, eu faço, sem problema nenhum. Aí eu aceitei, né, a proposta. E só que aí quando ela fez o contrato com o corretor, eu já estava fazendo faculdade de direito, eu estava analisando muito documento quando eu pegava na minha mão. E eu peguei o documento e ouvi que o corretor que estava representando a imobiliária que estava vendendo o terreno para minha mãe, ele não estava com a procuração do verdadeiro dono do terreno que constava na certidão negativa do cartório. E esse documento só veio na minha mão depois que minha mãe já tinha dado a entrada do terreno na mão do corretor e depois que eu já tinha pago 6 parcelas. Demorou para vir esse documento da minha mão, só veio porque eu questionei muito. E aí eu fui questionar a imobiliária da procuração, né? Do verdadeiro dono, que estava constando na certidão negativa. Porque até então, pela documentação que tinha lá, ele estava me vendendo um terreno que não era dele. Então, eu fui questionar. E aí eu vi a cara de espanto, né? No rosto do corretor, né? Do corretor entre aspas, porque nem corretor tinha, não era nem cadastrado. Depois a gente descobriu isso. A imobiliária era uma imobiliária de fachada, localizada no centro da cidade. Resumo da história: o mesmo terreno, a pessoa que se disse corretor vendeu para várias pessoas, era um golpe, era um esquema de estelionato.
o terreno ele não era da corretora, da imobiliária, né? O corretor não era corretor, não tinha um contrato só tinha um contrato de compra e venda de gaveta e não tinha a procuração do verdadeiro dono que constava na certidão negativa do imóvel, né? Do terreno, aliás. E nessa daí a gente perdeu dinheiro, perdeu a entrada, perdi as parcelas, perdi um pouco de material que eu já tinha comprado para cercar o terreno e fomos procurar o judiciário, porque como estudante de direito, né, na prática é uma beleza. Aliás, na teoria é uma beleza, né? Na teoria é uma beleza, na prática eles fazem você pensar que também é. E aí você vai procurar o judiciário esperando ter um respaldo jurídico, né? E inicia o processo e vai tempo, e vai tempo, e vai tempo, o imobiliário desmanchou, pegou, foi embora, fugiu, né? Lesou um monte de gente. E nesse meio tempo aí eu pensei, pelo menos agora que a gente procurou a justiça, a gente vai recuperar o dinheiro, nem que seja parcelado, né? Resumo da ópera, não deu certo. O juiz, não sei como, julgou que o contrato tinha validade, que eu tinha que ter levantado os documentos. Eu, né, no caso a minha mãe, teria que ter levantado os documentos antes de fechar negócio, que o contrato tinha validade. E perdeu. Aí eu falei, mas como que pode uma coisa dessa, cara? O cara aplicou um golpe em várias pessoas, tá claramente com todos os status de estelionato, lesou um monte de gente, pegou entrada de terreno de um monte de gente do mesmo terreno, o mesmo terreno vendeu para várias pessoas, a gente procura a justiça e a justiça não ampara a gente. Aí nesse dia aí, cara, eu tive certeza que o judiciário aqui do Brasil, isso daí foi o quê? 5 anos atrás, cara. Nesse dia aí, eu tive certeza que não existia justiça no Brasil. Foi o dia que eu parei e falei assim, não, pode parar com isso, eu não vou me formar no negócio que eu não tô conseguindo resolver nem para mim. Como que eu vou trabalhar para resolver para os outros? Não tem como, cara. Não funciona, não funciona. Para enquanto é tempo, vou perder dinheiro e vou me decepcionar futuramente, porque não, cara, como que pode a imobiliária fazer um negócio desse? Imobiliária ainda que nem era imobiliária, corretor que não era corretor, tava com tudo com modus operandi de estelionato, e a pessoa vai e faz isso com todo mundo, vende um terreno para várias pessoas e o juiz vai lá e dá causa ganha ainda para parte. Como que pode isso, cara? Aí nesse dia foi a gota d'água. Eu decidi trancar a faculdade, pensei em voltar futuramente, mas já descartei essa possibilidade. Esse foi o motivo de eu ter saído da faculdade. Eu percebi que não existe justiça. Não existe. Não existe justiça. Desculpa falar, mas se nessa época eu tivesse pego 2 amigos e ido atrás do corretor para recuperar meu dinheiro, tinha sido mais vantagem. Mais vantagem. Se eu tivesse pego 2 amigos meus aí, ó, achado onde o corretor morava e tendo dado e tendo ido lá dar uma prensa nele lá para recuperar o dinheiro, tinha resolvido. Mais do que eu procurar a justiça e fazer pelos meios legais, né? Mas a gente quer fazer tudo certinho, né? Porque a gente não é criminoso, então só se ferra. A verdade é essa, a gente só se ferra. E aí nesse dia eu percebi que não tinha como continuar nessa situação e me desiludi do mundo jurídico por uma experiência pessoal dessa. Isso daí foi brincar com sonhos. O corretor pegar o dinheiro que você juntou ali, ou que sua mãe juntou, sua família juntou para construir um sonho e brincar com o seu sonho e você procurar amparo da justiça pelos meios legais e não ter esse amparo e ficar por isso mesmo, para mim isso daí foi a gota d'água. Não tem muito o que se fazer. Esse foi o ponto de eu ter saído da faculdade de Direito. Foi saber que coisas simples assim que você tem como provar que você foi uma vítima não valia de nada. Aí eu comecei a perceber que a faculdade era muito teoria, prática mesmo ali, do que eles falavam ali, 80% não dava para colocar em prática. Vou dar um exemplo. Qualquer um do povo pode dar voz de prisão. Você já viu isso acontecer? Você já viu alguém dando voz de prisão para alguém e surtindo efeito? Isso daí? Eu nunca vi isso acontecer. Entendeu? Então, tipo,
É um exemplo besta, mas é uma coisa que eu tô comentando para vocês ver como que na teoria é fácil, mas na prática é totalmente diferente. Então, não tô desencorajando ninguém a fazer faculdade de direito ou qualquer que seja. Estou relatando a minha experiência pessoal do porquê que eu parei de estudar e porquê que eu fui pro lado do empreendedorismo. Aí eu comecei a ir pro lado do empreendedorismo, que eu vi mais vantagem, é um retorno rápido, honesto, e eu só vi vantagem. Eu só vi vantagem. Por muito tempo eu vi vantagem, né? Aí eu vou começar, eu vou contar a vocês como que eu comecei. O que que despertou para mim? Já começou ali naquele carrinho de pipoca, mas até então só tinha acendido uma vela, não tinha despertado totalmente, né? Eu sei que do mundo jurídico, depois dessa experiência pessoal aí, eu desacreditei totalmente do mundo jurídico. Para mim, bom, hoje em dia, né, 5 anos depois, vocês veem aí como acompanham as notícias aí do STF, vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Eles agem totalmente de forma arbitrária, entendeu? Criam as próprias leis, as próprias regras entre eles, beneficiam quem lhes convém. Então, hoje em dia, você vê que comprova tudo isso que eu imaginava, que eu estava imaginando, né, acreditando 5 anos atrás, hoje em dia eu tenho certeza, né? Então, não me arrependo nem um pouco. Agora a parte do empreendedorismo, do porquê que eu fui pro empreendedorismo. Aí, como eu tinha relatado antes, eu trabalhava como vendedor numa loja de material de construção, sempre vim dessa área do comércio varejista, né? Desenvolvi muito as minhas habilidades assim, de comunicação, de fala, de venda, tudo trabalhando em comércio, tá? Comércio desenvolve muito a pessoa, vendas principalmente, tá? Então, o que que acontece? Trabalhei muito, muito nessa área e eu lembro que um dia eu cheguei cansado do serviço. Era final de semana e tava naquela época ainda de horário de verão, que o sol ainda tava forte, né? Mesmo sendo quase 6 horas da tarde. E aí eu resolvi comprar, eu fui comprar, eu não sou de tomar cerveja, mas nesse dia eu falei, não, eu vou tomar uma cerveja. E eu tinha aqui umas garrafas de Skol 300 ml e eu coloquei numa sacola, né, umas 6 garrafas dessas. Falei, ó, vou comprar Skol retornável que é mais barato. Vou comprar essas 6 aqui para passar o final de semana. Aquela barrigudinha, né, que a gente fala, né, de Skol. Beleza. Eu saí na rua para comprar essa Skol, cara. Eu não achei nenhum lugar para vender aqui perto de casa. Eu fui andando, fui andando, fui andando, fui andando, batendo de bar em bar, só tinha dose, 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 não tinha cerveja. Quando eu fui ver, eu tava quase em outro bairro. Aí eu falei, nossa, tá errado isso daí, cara. Não é possível. Aí eu acabei comprando cerveja de lata mesmo, descartável, voltei pra casa, mas fiquei com isso na cabeça. Isso aí tá errado. Beleza, passou. Aí teve uma outra situação que o meu cunhado veio em casa, né? A gente tem o costume de fazer janta, né? Janta, assim, final de semana. Na época tinha esse costume. E aí ele falou assim, vamos comprar uma caixinha de cerveja? Eu falei assim, vamos. Aí eu peguei a moto, saí com ele, né, pra rachar, né, o valor da cerveja com ele. E, e a gente foi parando assim nos bares e ninguém vendia caixa de cerveja, fardo fechado, gelado, só vendia lata separada avulsa, né? E aí, novamente, a gente foi parar no centro da cidade, numa adega lá do centro da cidade. Aí a gente voltou pra casa tal e terminou o final de semana dessa forma. Eu fiquei com isso na cabeça, falei, não, tá errado isso daí, cara. Eu não posso sair do meu bairro pra me comprar uma cerveja. Isso aí tinha que ter lá no meu bairro. Tá errado isso daí. Não posso me deslocar tanto assim pra mim comprar alguma coisa. E foi quando eu falei assim, não, eu vou montar uma adega numa parte da minha casa ali que tinha disponível e vou colocar uma geladeira expositora, um freezer, vou oferecer esse serviço aí que provavelmente tem mais gente que também está querendo tomar cerveja de final de semana e tem que ir lá para o centro da cidade comprar, sendo que o dinheiro podia estar circulando aqui na região. E eu montei, comecei com uma geladeira expositora, um baleiro, um freezer, fui comprando, revendendo, em mercado mesmo, atacadista.
Depois eu decidi abrir um CNPJ porque começou a vir vendedor das empresas aqui no meu estabelecimento, querendo abrir cadastro, mas tinha que ter CNPJ. Aí me orientaram a abrir CNPJ, abri CNPJ, comecei a ter prazo com vendedor, com fornecedores. Aí começou a deslanchar, né? Pegava aí mercadoria, tipo, 3, 5 mil reais de mercadoria a prazo para pagar aí no boleto, né? Com tempo de folga aí para fazer o dinheiro girar e eu tinha esse tempo para vender. E aí eu fazia acontecer e aí eu vi muito retorno disso daí. Então, de uma coisa simples. Por isso que eu falo para você que a venda ela tá em tudo que você vê. A venda tá na oportunidade que você consegue enxergar, entendeu? Eu enxerguei uma falha. Era para ter um comércio aqui que vendesse cerveja e não tinha, e ninguém enxergou isso. E eu fui o pioneiro aqui na região na época. Então eu enxerguei essa falha, escalei a possibilidade da pessoa ter acesso a esse tipo de produto e explorei muito a venda comercial disso. E depois eu formalizei, né, legalizei, abri CNPJ, trabalhei com fornecedor. Aí eu cheguei a ter mais de 30 fornecedores, né? Depois eu faço um outro vídeo só falando assim dos meus ganhos, mas só para você ter uma base, eu faturava por ano e isso contando que é um comércio pequeno, né? É um comércio bem pequeno, então eu acho que deve ter o quê? 12 metros quadrados. É bem pequeno, de bairro, final de bairro. Então, por ano eu movimentava 260 mil reais bruto. Eu fiquei com a empresa aberta 5 anos. Eu abri na pandemia 2019, foi na pandemia que eu abri, quando ninguém poderia trabalhar, tinha que trabalhar de porta fechada, mas eu explorei também uma brecha do decreto do governador João Dória na época, em que permitia trabalhar com delivery. Era a única alternativa, delivery e drive-thru. Então eu poderia estar de porta fechada, porém podendo trabalhar com delivery ou drive-thru. E eu explorei essa brecha, né, no decreto estadual do governador na época, João Dória, e trabalhei e fui pioneiro aqui na região, na minha cidade. Eu cheguei a fazer congestionamento de fila de carro aqui no meu bairro aqui. Dominei esse nicho e por muitos anos, assim, por 3 anos aí, vamos dizer, durante 3 anos eu dominei esse nicho de atuação aqui no meu bairro. E faturei aí 260 mil por ano. Bruto, tirava limpo aí em torno de 80, 85 mil limpo por ano, né? Eu tô chutando baixo. Em 4 anos eu movimentei 1 milhão bruto. Passou 1 milhão na minha mão. Se você colocar, isso não é um valor alto, tá? Ainda é considerado baixo, mas como eu era MEI, foi um absurdo o que eu fiz como MEI. Foi um absurdo isso daí. E se você colocar aí, dá um pouco mais de 20 mil reais por mês, bruto. Você pega 20 mil reais por mês aí, multiplica vezes 12, aí você vai ter quanto que eu faturava por ano, de forma bruta. Então, eu fiz isso, tive resultado, fui referência. E aí, depois eu tive outros problemas que eu vou relatar para vocês a minha experiência pessoal e como empreendedor, do que eu não faria hoje em dia, do que eu aconselho vocês a não fazer e do que fazer. Então foi isso. Eu me disse, basicamente foi assim. Eu estava seguindo uma vida tradicional, estudar e trabalhar. Eu ia me formar e ia trabalhar para alguém no começo, provavelmente, para depois ter minha carteira de clientes como advogado. Isso se eu passasse no exame da ordem, porque não quer dizer que você se forme em direito que você é advogado. Tem muita gente aí que passa que se forma em direito, mas não consegue passar nem na primeira fase da OAB. Então tem esse detalhe também, né? Então, basicamente foi isso. Eu me decepcionei de forma pessoal com o judiciário, larguei mão de estudar. Para mim, isso daí não tinha mais validade nenhuma, porque eu não estava acreditando mais no judiciário. Como que eu ia trabalhar na área do judiciário se eu não estava mais acreditando no judiciário? Aí eu fui para o empreendedorismo, comecei a observar as oportunidades que eu tinha ao meu redor e eu percebi que dava para ganhar dinheiro de forma simples. E eu fiz mais de 1 milhão com essa visão, eu fiz mais de 1 milhão de forma bruta. Isso em 4 anos. Passou na minha mão. 1 milhão em 4 anos. Tem comércio aí que movimenta muito mais. Muito mais.
né? Tem comércio aí, tem depósito de material de construção que faz 1 milhão em um mês, né? Depósito de material de construção, dependendo da localidade, faz isso. Mas aí a gente já tá falando numa escala maior, né? Eu tô falando que eu movimentei 1 milhão em 4 anos como MEI. Não era nem para ter movimentado isso, que o MEI tem limite de faturamento, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Eu quero explicar para vocês a trajetória do porquê que eu bato na tecla e afirmo que empreender é melhor que estudar. Pelo menos no Brasil é melhor, né? Você está num país onde tem um alto índice de formação de advogados, tem várias universidades aí sem conceito formando vários advogados. Muitos desses advogados nem na prova do exame da ordem conseguem passar, porque o ensino foi fraco. E mesmo que passe, não quer dizer que você vai ter um retorno financeiro, entendeu? Então, para quem é pobre, eu bato na tecla e repito, o melhor caminho é empreender. Mas não é empreender em qualquer coisa, você tem que ter a visão, você tem que ter o feeling, você tem que bater o olho e falar, não, isso daqui eu vou fazer e vai dar certo, entendeu? Tanto é que onde eu montei a minha adega, na época, não era para ser adega, era para ser uma kitnet. Tava tudo montado já, ar-condicionado, cama, ventilador, TV, frigobar, já tava tudo montado para ser uma kitnet, que ia me dar de retorno mensal aí de 800 a R$ 1.000 por mês. E aí eu desmanchei tudo, vendi para transformar num comércio. E desses R$ 800 aí que eu ia ter de retorno por mês, eu comecei a ter por dia. Então você tem que ter esse feeling de você bater o olho e saber, não, aqui tem uma falha, eu vou explorar essa falha e vou ganhar dinheiro, de forma honesta. E foi isso que eu fiz. Então, no decorrer dos próximos vídeos, eu vou especificar mais o que eu fiz, como foi minha trajetória, o que deu certo para mim, o que não deu. E hoje em dia a situação do meu CNPJ é baixado. Tá? Eu baixei, fechei minha firma. Fechei a firma. Não trabalho mais com a adega. Pouca coisa que eu tenho ali agora é mais para vender. Tipo, o cliente tá cortando, tô cortando o cabelo do cliente. Toma um refrigerante, uma cerveja, um copão só e já era. Não trabalho mais com engradado de cerveja, com cigarro, igual eu trabalhava antes, com as marcas famosas aí, cigarros nacionais, né? Eu não trabalho mais com tabacaria, não é mais o meu foco, né? E depois eu explico para vocês o porquê, o que aconteceu e por que eu mudei de venda de produtos para prestação de serviço. Vai ser interessante vocês terem essa informação. Então, para não ficar tão longo o vídeo, ó, já tá dando quase 25 minutos. É basicamente isso, pessoal. Eu não gosto de colocar introdução em vídeo, encerramento. Eu gosto somente de registrar aqui para minha filha futuramente fazer uma consulta, pegar algumas dicas comigo, saber o que o pai passou, o que o pai dela passou, qual foi os caminhos que ele trilhou, o que deu certo, o que deu errado. E para você aí também, que está do outro lado, que está pensando em empreender, que já está desanimado com o estudo, que acha que isso não é o caminho para você agora, atualmente, pode ser que seja futuramente, mas agora você precisa de um retorno imediato, você precisa colocar o pão na mesa. O pão de cada dia você tem que colocar na mesa todo dia, então tem que ter um retorno imediato, você tem que colocar o pão na mesa. Não tem como ficar esperando mais, entendeu? Sua filha chora e ela quer tomar um leite e ela não quer saber, ela não entende se você tem dinheiro ou não para comprar. Você tem que dar um jeito de comprar, entendeu? Então, se você está nessa situação, o melhor caminho para você é empreender. E você que vai ter que analisar aí na sua região e na sua situação, qual é o melhor empreendimento. O que eu quero passar para vocês é que vocês têm que observar em torno da onde você vive, o que está faltando, qual foi o serviço, produto que você precisou ter que não tinha, entendeu? Então, por hoje é isso, pessoal. Aí nos próximos vídeos eu volto aqui com mais informações para vocês.